Man singet mit Freuden vom Sieg in den Hütten des Gottesvolks. Ja, ihr König hat sterbend gesiegt am blutigen Marterholz. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. O jauchzt ihr erlöst an und lobt das Lamm, das besiegt hat den Tod. Es singet mit Freuden vom Sieg, Canta-se com a alegria da die Schar, vitória. die im Blut A überwand. multidão que venceu In dem pelo sangue. Blute die Siegeskraft No sangue liegt, está o poder da die vitória, Welt sind und Hölle que bezwang. dominou Die o Rechte des inferno e a Herrn morte. ist A direita do erhöht, Senhor está die elevada. Rechte des A Herrn direita behält den do Senhor mantém a Sieg. vitória. O jauchzt ihr Erlösten regozijem. und lobt das Redimidos Lamm, das E louvem besiegt o hat den Cordeiro que Tod. venceu a morte. O singe mit Freuden vom Sieg, Ó, cantem com a alegria du da Volk, vitória. das erlöst durch sein Ó povo Blut. que foi Laut redimido através do jubelnd seu sollst sangue. heimwärts du Em ziehen. alta voz, em júbilo Bald deve seguir bist du adiante. in Em sicherer breve estará Hut. em proteção segura. Die Rechte des A Herrn direita ist do Senhor está erhöht, elevada. die A Rechte des direita Herrn do behält Senhor den mantém a vitória. Sieg. O jauchzt ihr Erlösten und lobt Regozijem-se, das redimidos, Lamm, e das louvem o besiegt Cordeiro hat que den venceu a Tod. morte. Die Rechte A des direita Herrn do ist Senhor está elevada. erhöht, die Rechte A des Herrn direita do behält den Senhor mantém a Sieg. vitória. O jauchzt ihr Ó, Erlösten und regozijem, lobt redimidos, e das louvem Lamm, das Cordeiro besiegt hat den que venceu a morte. Tod. Lob und Dank Glória e louvor seja ao Senhor für das herrliche Lied, was unsere beiden pelo maravilhoso hino que as nossas duas irmãs cantaram. Die Rechte des Herrn A ist direita do erhöht. Senhor está elevada. Die Rechte des A Herrn direita do behält den Senhor Sieg. mantém a vitória. Lob und Dank Glória e sei louvor den Namen des Herrn. seja ao nome do Senhor. Auch die herrlichen Lieder, Também os die uns maravilhosos hinos vorgespielt que nos wurden, foram tocados aqui. wir sind dankbar dafür. Somos gratos por eles. Das eine Lied, oh mich O hino, zieht's nach ó, jenen Höhen. Me atrai, Ist das nicht unser aller essas alturas Wunsch? me atraem. Não é esse o desejo de todos nós? Unser Wunsch beim Nosso Herrn desejo zu sein. de estar no Senhor. Und das zweite Lied, E o ich segundo rühm hino, die Gnade eu glorio a wunderbar, maravilhosa graça die mich, die uns alle que nos encontrou a mim, que nos encontrou a todos, essa graça maravilhosa. Glória e louvor seja ao nome do Senhor. Wir beginnen diesen Gottesdienst Nós começamos esse culto a Deus in den Namen unseres no Herrn nome do nosso Senhor. und dazu begrüße ich E wieder para isso eu saúdo alle novamente Brüder und todos os Schwestern irmãos e irmãs weltweit, mundialmente die sich online geschaltet que haben, estão ligados ganz via herzlich. internet de todo o coração. Wir sind dankbar für Nós somos gestern gratos Abend, por ontem à noite, für sein kostbares Wort, por sua preciosa für die palavra, Botschaft, pela die mensagem, letzte Botschaft, a última mensagem, zurück zu Gott, de volta a Deus, zurück de zum volta Wort, à palavra, zurück zum Anfang. de volta ao princípio. Wir sind dankbar, dass sie Somos uns gratos verkündigt worden Que ist nos foi und anunciada, verkündigt wurde, dass Gott uns Gnade que Deus nos geschenkt concedeu hat, sie graça zu hören de ouvi-la und zu glauben. e de crer nela. Wir haben gehört,
Nós ouvimos do ministério do irmão Branham, dos 2 sinais que lhe foram dados por tudo o que Deus nos nossos dias fez e ainda faz. Nós somos gratos. Ele abriu os nossos olhos para isso. A nossa compreensão, os nossos corações, nós somos gratos por toda essa graça que o Senhor nos concedeu. Pelo desejo do irmão Frank, eu lerei uma palavra de um salmo como introdução. Salmo 86. Salmo 86. Uma oração de Davi. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou piedoso. Ó Deus meu, salva, ajuda o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o tempo. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que possa caminhar na tua verdade. Direciona o meu coração a uma coisa, que tema o teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, longânimo, grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua força ao teu servo e salva ou ajuda o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para o bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se envergonhem, porque tu, Senhor, és o meu ajudador e o meu consolador. Glória e louvor por essa palavra do Salmo. Com o título, esse Salmo está com a palavra oração de um piedoso em
aflição inimiga. Lasst uns jetzt Vamos agora orar. Himmlischer Vater, Pai Celestial, wir kommen zu dir in diesem chegamos a Morgen, Ti nesta manhã, schauen auf dich, olhamos para Ti, der du alles in Tu, deinen Händen que hältst. tudo seguras em Tuas mãos. Auch uns Também a hältst nós, du in deiner Tu rechten seguras Hand. na Tua direita. Wir danken dir, Nós dass du uns Te agradecemos bewahrt hast, que Tu nos bis protegestes an diesen Morgen. até esta manhã. Segne uns, Abençoe segne dein a Volk nós, abençoe o weltweit, Teu povo mundialmente, das dein Wort hören möchte. Rede que quer ouvir a durch Tua dieses palavra. kostbare Fale Wort através zu unseren dessa Herzen. preciosa palavra aos nossos Wir wissen, corações. alles wird vergehen. Nós sabemos, tudo Himmel passará, und Erde céus e terra werden vergehen. passarão. Dein Wort A bleibt Tua palavra in Ewigkeit. permanece Und eternamente. dein Wort ist E a Tua palavra stark. é forte. Es richtet aus Ela an cumpre denen, die es naqueles glauben, que a creem wozu du es aquilo para o qual Tu a enviaste. Wir danken dir dafür. Nós te agradecemos por isso. Hab deinen Weg. Tenha o Teu caminho conosco também nesta manhã. Segne überall Abençoe dein em todos os lugares o Teu povo. Volk. Heile die Kranken. Cure os enfermos. Offenbare deine Gegenwart Revele a Tua presença através do Teu Espírito Santo. und tue das, E faça was du für aquilo unsere Tage o que Tu verheißen hast. prometesse para os Wir nossos dias. vertrauen darauf. Nós confiamos Auch nisso. heute Morgen. Também nesta manhã. Stärke Bruder Frank, Fortifique o irmão Frank. leite ihn durch deinen Guia-o Heiligen através do Geist, Teu Espírito dass uns das bringt, para que Ele nos traga, dass unser Glaube aquilo que zunehme, auferbaut edifique, wird. aumente a nossa Herr, fé. wie wir es auch in den letzten Assim, Wochen Senhor, gehört como nós nas últimas semanas dass wir ouvimos, einen que nós vollkommenen Glauben bekämen. recebamos Dass wir uma bereit fé wären, wenn du plena para que estejamos prontos quando Tu erkennen die Zeichen voltares. der Zeit. Nós reconhecemos os sinais do tempo. A Tua vinda está tão próxima, Senhor. Ajude a mim, ajude a todos nós. Nós te agradecemos por tudo. In Jesu Namen. No nome de Jesus. Amém. Wir bitten jetzt Bruder Frank. Pedimos agora que o irmão Frank venha. Obrigado. Von ganzem Herzen grüße De ich todo o alle coração eu saúdo a in todos dem teuren, no precioso heiligen Namen e santo nome unseres Herrn. do Welch nosso ein Senhor. Vorrecht, Que privilégio dass wir alle que weltweit nós todos mithören, mundialmente podemos mitsehen, ouvir e ver miterleben, e vivenciar was Gott o que für Deus diesen Abschnitt verheißen prometeu para esse período und unsere Augen e und Herzen geöffnet, dass wir es temos sehen nossos olhos e ouvidos abertos para podermos ver aufnehmen e können. receber, Welch eine Gnade, olhos e coração dass abertos. wir Que graça glauben dürfen, que podemos crer, Schrift sagt, como diz a Escritura, und wie im Psalm e como no Salmo 86 zum Ausdruck foi expresso, gebracht wurde, dass Gott que mein Deus Gebet erhören ouça möchte. a minha oração. Ich habe meinen Teil in Eu, all den Jahren. em todos os anos, fiz a minha parte. Ihr alle wisst, Vocês todos durch sabem, Gottes Gnade pela graça de Deus, bin ich ja eu über 70 Jahre im Reiche estou já acima de 70 anos no reino de Deus 68 Jahre lang e 68 anos eu verkündigt proclamei a palavra und in den letzten e 55 nos últimos 55 anos von Ort zu Ort, von fui Land zu de Land cidade a cidade, país a país, de continente a continente, gereist, viajando um das para- kostbare, teure und heilige Wort zu verkündigen. para proclamar a santa e preciosa palavra de Deus. Von E como nós ontem Branham erwähnt haben, mencionamos do irmão Branham, der Engel des Herrn hat o anjo do Senhor, de fato, gesagt,
lhe disse, se no primeiro sinal não crerem, no segundo eles crerão que o Senhor te enviou. E Deus confirmou a palavra, assim como no ministério do nosso Senhor aconteceu. Cegos puderam ver, aleijados puderam andar, surdos puderam ouvir. Eu vi como todas essas coisas aconteceram. E Deus não confirma o homem, Deus confirma a palavra que foi carregada e que foi proclamada. Hoje, eu recebi tantos telefonemas como jamais antes. De Melbourne, Austrália, de toda a terra vieram telefonemas, especialmente da República Democrática do Congo, quando um irmão me disse: as tuas pregações que agora na quarta-feira, no sábado e no domingo são tocadas, elas são transmitidas pela televisão e pelo rádio diretamente a todo o povo. Se pensamos em todos os nossos irmãos, também o irmão Gonga, que telefonou, o irmão Nyagi, todos os irmãos Cécio e todos que são, todos estão ligados conosco e com o Senhor. Jamais houve esse contato tão poderoso. O Senhor dizendo-me, irmão Frank, fique firme, pregue a palavra para a qual tu foste chamado, para que seja proclamada, e carregar a mensagem. Também nós queremos saudar todos os nossos irmãos e línguas, todas as línguas, começando com Europa, França, Suíça, Europa, Suíça, Áustria, Finlândia, todos os países da Europa e todos os países da Europa, todos os países da Terra, que possam ser abençoados no nome do Senhor. E como nós ontem já mencionamos, de Mateus 24, irmãos e irmãs, que graça e Deus o Senhor abençoe também hoje todos os tradutores que estão aqui e todos que em todos os lugares estão traduzindo, seja irmão Etienne Ginton, irmão Jean Lambert, irmão Erwin Pacheco, ou quem quer que sejam, Ernst Schreiber, quem quer que sejam, Deus o Senhor abençoe da riqueza da sua graça. Como ontem à noite também foi mencionado, o tempo do fim está aí e nós temos que carregar a última mensagem, mas não passamos ao largo daquilo que acontece no mundo inteiro, não passamos cegos diante disso, mas vemos o cumprimento da Escritura no povo de Israel, entre os povos, no natural e também no espiritual. Como também já mencionamos, vendo terrenamente, nada mais será assim como foi uma vez, e sempre se tornará pior, que as pessoas pedirão que o fim deva chegar e que tudo o que
deve vir sobre a humanidade, tome um fim, e todos sabemos, acontece, seja a mudança climática, seja o aquecimento global, seja a pandemia, o que quer que seja, falta de visão, de aconselhamento, ninguém sabe como deve seguir adiante, mas ao Senhor seja dada a gratidão. E se olhamos aqui no salão, quantas vezes estiveram aqui 800, 900 pessoas reunidas em todos esses anos? 1974 houve a consagração dessa casa a Deus. 46 anos vieram e partiram. Aconteceu o que o Senhor disse: reúna-me o meu povo para que ouçam as minhas palavras. Mas agora se reúne o povo de Deus em todos os povos e línguas e cidades em toda a terra. E se ouvimos, como o Dr. Mbie relata, e outros irmãos, como Deus abriu portas e corações lá onde não havia sequer uma autovia, uma rua correta. Lá pessoas ouvem a última mensagem. Sim, podemos literalmente dizer que moram no meio do mato, ouvem a palavra do Senhor nesse tempo. Também por isso, para isso Deus se preocupou. Ontem à noite, nós falamos sobre Mateus 24 e enfatizamos que tudo tem que ser ordenado aonde de fato cabe. Também isto nós ressaltamos o que no versículo 27 está escrito, que o Senhor, como um relâmpago, ele virá e nós seremos levados para cima. E por isso está escrito, em um momento acontecerá, e nós estaremos com o Senhor todo o tempo. Da mesma forma, nós lemos adiante no versículo 28 e então versículo 29 da grande tribulação que viria, e diretamente após, e então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos lamentarão sobre a terra. E irmãos e irmãs, exatamente assim será. E se eu então penso que os irmãos que somente se referem ao irmão Branham, mas não à Santa Escritura, ensinam já em todos esses anos que no dia 28 de fevereiro de 63, o sinal do Filho do Homem esteve no céu, e se referem a esta nuvem que desceu, na qual 7 anjos estavam envoltos, e até a foto está lá no meu escritório. Colocaram essa foto até na pedra sobre a sepultura do proclamador principal
dos 7 trovões, e esta foto com a nuvem sobre o túmulo, e então escreveram do sinal que no céu apareceu e todos os olhos verão, mas não escreveram adiante que então todos os povos lamentarão e chorarão pelas coisas que ainda virão. Como gratos nós podemos ser que o Senhor 3 vezes, e nós sabemos, tudo deve estar fundado em 2 ou 3 testemunhas. Nós ontem mencionamos, seja em Mateus 24, seja em Marcos 13, seja em Lucas 21, 3 vezes passado, o que o Senhor disse aos seus discípulos, ele disse: olhem para que ninguém vos engane. Esse é o título principal sobre aquilo que o Senhor falou sobre o tempo daquela época, sobre o tempo do fim, sobre a vinda de Jesus Cristo e sobre a tribulação, tempo da tribulação, e sobre aquilo que após virá, disse. O título principal sobre esses 3 capítulos é: atentai para que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome. Todos vocês conhecem a Santa Escritura. Mas nós lemos adiante da figueira, nós lemos adiante como o Senhor disse todas as coisas, também o que após o arrebatamento acontecerá, quando o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, visível para todos, e todos os povos lamentarão e ouvirão. E após isso, ou nisto está escrito, o sol perderá o seu brilho, a lua se tornará em sangue. E se então formos ao profeta que anunciou a promessa, o dia do Senhor virá, mas antes que venha o dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias, e ele tornará o coração dos filhos de volta aos filhos, e o coração dos filhos. E uma coisa aconteceu pelo ministério de João Batista, o coração dos pais do Velho Testamento para aquilo que os filhos e filhas do Novo Testamento vivenciaram, e agora, novamente, que todos sejam trazidos de volta aquilo o que no princípio foi ensinado, proclamado e praticado. E então, nós temos a plena visão e visão geral sobre o completo plano de salvação do nosso Deus. Também isso nós enfatizamos, amados irmãos e irmãs, que esta mensagem bíblica, o eternamente válido Evangelho, seria pregado por testemunho a todos os povos, mas somente agora uma coisa, para que todos possam compreender a minha dor. Ninguém sobre a terra
tem maior dor do que eu sobre todas as doutrinas que são proclamadas, nas quais o irmão Branham é colocado à frente. O profeta disse, tal dor até a última proclamação desses falsos irmãos e falsas doutrinas que durante a primeira era da igreja, na qual Paulo e também João estiveram, agora eu penso o apóstolo João, que na ilha de Patmos recebeu toda a revelação, e eles afirmam, porque está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, onde Paulo aos verdadeiros crentes diz: eu vos fiz noivado com um único homem, qual seja Cristo, mas eu carrego dor e penso, assim como a serpente seduziu Eva, vocês também possam ser seduzidos pelo mal. Mas esses falsos irmãos não pensam, porque estão sobre falsa inspiração. Mas a afirmação em relação àquilo que Paulo disse naquela época, a noiva de Cristo foi noivada com o noivo, mas agora, em 1963, com a abertura dos selos, aconteceu as bodas, o casamento, e se ouve como as mãos batem palmas e são exclamados aleluias, então temos que chorar e lamentar diante do Senhor. Me move simplesmente que pessoas perdem a sensatez e jamais tiveram a visão geral, e também hoje não têm. Da mesma forma, com aquilo que o Senhor, como Cordeiro, já abandonou o trono da graça com a abertura dos selos e desceu e para colocar o seu direito sobre os eleitos, que todos esses irmãos uma vez possam ler mais uma vez Apocalipse 4 e Apocalipse 5 e adiante. O trono de Deus, do Todo-Poderoso. E então, um estava sentado sobre o trono, os 24 anciãos e os 4 seres viventes e o Cordeiro no meio, diante do trono. Mas diante do trono, não no lugar santíssimo, diante do trono da graça. Aqui eu trouxe comigo mais uma vez, para que todos possam saber a diferença. O trono é o trono de Deus. E eu digo mais uma vez, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, estão diante do trono, ao redor do trono, e o Cordeiro está no meio. Mas aqui está a Arca do Concerto, o lugar santíssimo, o trono da graça. Aqui, o sangue está sobre o trono da graça, não sobre o trono no qual Deus está sentado, mas no lugar santíssimo, lá onde está a Arca do Concerto, lá onde a lei de Deus
o julgamento, a condenação que veio sobre todos nós. E lá, nosso Senhor, não como cordeiro, mas sim como está escrito, como sumo sacerdote, de uma vez por todas, com seu próprio sangue, ele entrou para colocar o sangue sobre a arca do concerto, para tirar a maldição e para deixar valer a graça, tirar a condenação de nós e nos conceder o perdão. Vocês não podem imaginar que dor eu sinto em todas essas falsas doutrinas que são proclamadas. E então vem um e-mail e lá eu sou perguntado, irmão Frank, quanto tempo ainda haverá as diferentes direções em todas as cidades? Quando compreenderão que com Deus só há uma única direção, qual seja a direção bíblica? Sim. E somente a palavra de Deus, a igreja fundada unicamente na palavra de Deus, e os vencedores vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Irmãos e irmãs, eu não julgo, mas aqui nós vemos a diferença. Se Deus falou pessoalmente a nós, se a sua palavra caiu em nossos corações, ou se nós, com a nossa compreensão, imaginamos ou pensamos, e por isso o irmão Branham, ele falou sobre os 3 tipos de crentes tão seriamente, mas de fato muito seriamente. Os verdadeiros crentes, os crentes fabricados e os incrédulos. O que é com todos aqueles que já há anos, já desde a partida do irmão Branham, proclamaram que ele voltará, terá a missão da tenda, que ele 30, 40 dias estará aqui? Se eu contemplar a lista inteira com todas as falsas doutrinas, então eu me sinto mal. Do outro lado, sou de coração grato a Deus que há irmãos que creem na pura e santa palavra e proclamam essa palavra e sempre se referem à Bíblia para isso. Que também hoje todos os irmãos que estão ligados conosco e com o Senhor possam acordar, levar os seus corações, que as diferentes direções enganam e desviam, e todos que são enganados pertencem às virgens nécias, podem se colocar de uma forma ou de outra. Para Deus não há engano, não há falsa doutrina, não há mistura. Há somente puros filhos e filhas de Deus, dos quais nosso Senhor pôde dizer: eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos, assim como ele, o Filho de Deus, foi gerado pelo Espírito e a palavra pôde se tornar carne, assim nós
ouvimos a palavra e fomos, pelo Espírito de Deus, gerados, nascidos de novo, para uma viva esperança. Por favor, tomem desse fim de semana, junto com vocês, o alerta do nosso Senhor. Atentai para que ninguém vos engane. Deus conceda a graça, porque virá o tempo, sim, já está aí, aonde, se fosse possível, até os eleitos seriam seduzidos ao engano, porque o irmão Branham, profeta, não. Nós pregamos Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Nós pregamos o perdão dos pecados. Nós anunciamos o verdadeiro e eternamente válido Evangelho e somos gratos ao Senhor. Até quando o irmão Branham fez a citação, a expressão, ele, o primogênito, já esteve no princípio. Sim, ele é o primogênito, é o Senhor, sempre o mesmo, eu sou. Se ele é rei, sacerdote, profeta, se ele é filho de Deus, filho de Davi, filho do homem, se ele toma as diferentes tarefas e tem que as cumprir, é sempre o mesmo do qual está escrito em Lucas 2, versículo 11, porque a vós hoje foi nascido um Salvador. Qual é? É Cristo, o Senhor. O Senhor, e cada espírito que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, é de Deus. E isto nós reconhecemos de todo o coração. Mas na criação, ele não era o primogênito, não filho do homem, não o mediador, não o advogado. Na criação, ele era criador. Através dele, tudo surgiu e se tornou. Assim está escrito. Tudo ordenado biblicamente na redenção. Ele é o Redentor. Na criação, o Criador. Para a noiva, o noivo. Para os enfermos, o médico. Para os perdidos, o Redentor. Ele é tudo em tudo. E a nossa tarefa é ordenar tudo e também o nosso amado Senhor. E se eu agora ainda vos dizer, amados irmãos e irmãs, em Mateus 24, não somente estão escritas todas as coisas que já mencionamos, também vem versículo 45 até 47. Isto vem então diretamente antes de Mateus 25. Irmãos e irmãs, se isto somente estivesse em Mateus 24 escrito, então nós poderíamos falar sobre isso e seguir para o nosso caminho. Mas se em relação ao dia e a hora, um dia 19 de setembro de 1976, quando houve esse dia, eu estava justamente para pegar a Bíblia, o sol raiou no quarto e então ecoou a voz do Senhor: meu servo, eu te determinei, de acordo com Mateus 24, versículo 45 até 47, para distribuir o alimento no tempo oportuno.
O que vocês pensam o que em tal momento acontece? Que uma palavra que o Senhor, há 2000 anos, Ele disse, justamente como naquela época, sobre aquilo, o que se referia ao templo, com Jerusalém, com Israel, o que aconteceria. E justamente como ele disse, o que no tempo do fim aconteceria, da mesma forma, ele disse o que aconteceria quando o pensamento principal, de fato, é colocado no ponto central. Então, hoje, não se trata somente de saber que profecia bíblica em todos os lugares se cumpre, e nós vemos, como ontem já mencionei, nós vemos no transporte aéreo, no transporte de trem, no transporte de carros, nós vemos sobre terra e mar, nós vemos na completa humanidade, tudo se tornou diferente. Mas ao povo de Deus se trata do ponto principal, ou seja, que a santa palavra revelada de Deus para esse tempo seja o nosso alimento espiritual, porque o homem não vive somente do pão, mas sim de cada palavra que saiu da boca de Deus. E graças seja ao Senhor que Ele se preocupou por isso. Também isto seja mencionado mais uma vez. O mesmo Senhor que disse, armazene o alimento, através do irmão Branham, disse, o alimento que você deve armazenar é a palavra prometida para esse tempo. E está nas mensagens que foram gravadas nas fitas magnéticas. Mas espere com o distribuir do alimento até que o tempo tenha chegado. Deus falou ao largo de mim? Ele falou ao largo de você? Não. Deus, através da sua palavra, falou a mim e falou a todos nós. E, pela graça, nos colocou no estado mais atual no reino de Deus. E nós olhamos, de fato, para o tempo que passou, no qual Deus, o Senhor, nos ajudou. Vamos vir mais uma vez de volta àquilo que o irmão Branham falou dos 3 tipos de crentes. Eu leio de Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 13. Versículo 13 até 18, eu anotei. Vocês podem todos ler. Nós leremos somente Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Amados irmãos e irmãs, naquela época, Deus, o Senhor, Ele falou com Abraão. Hoje, Ele falou com você, comigo, conosco. A mesma palavra que naquela época para Abraão e aquilo que Deus, o Senhor, lhe disse, vale também para nós no tempo de hoje. Que Deus, com um juramento está atrás daquilo que Ele nos prometeu. Porque Paulo escreve de Abraão e então de Isaac, que ele
era um filho da promessa. E então, em Gálatas 4, vós, amados irmãos, sois do tipo de Isaac, filhos da promessa. Oh, que nós todas as vezes pudéssemos enfatizar isso novamente, filhos da promessa. Nosso Senhor, como Redentor, já foi desde antes da fundação do mundo determinado para nos redimir, e nós fomos desde antes da fundação do mundo determinados para sermos redimidos, mas da mesma forma nós fomos determinados nesse tempo para não permanecermos na fé altamente feita, não permanecer na incredulidade, mas a palavra da promessa, ouvi-la, que foi determinada para o nosso tempo, e por isso Paulo pôde escrever: vós sois filhos da promessa. E então, em 2 Coríntios 1, todas as promessas de Deus são em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Sim e amém. Pode Deus retirar algo? Pode Ele deixar algo sem cumprir? Eu penso agora em Isaías, capítulo 21, versículo 11 e 12. O que está escrito lá? Guardas, que hora está na noite? E a resposta foi: virá amanhã, mas ainda é noite. E se quereis saber mais, então venham mais uma vez a nós. Guardas, Deus colocou guardas nas muralhas de Sião, e Deus, para esse tempo, concedeu graça, que a sua santa palavra cristalina, como a última mensagem, pudesse ser carregada a todo mundo. Guardas, homens de Deus, quão tarde é no relógio do mundo? Ainda é noite, mas amanhã virá. Quando, se vocês quiserem saber mais, então venham mais uma vez e ouçam. E nós voltamos repetidamente, porque Deus repetidamente nos tem algo a dizer. E nós sabemos que a gloriosa manhã virá, jamais se tornará noite, e não haverá noite lá mais. Qual graça! Então, irmãos e irmãs, se aqui está escrito, após Deus ter feito a promessa a Abraão, ele jurou. Após Deus ter dado a promessa a você e a mim, vale o seu juramento. Você pode estar 100% certo que aquilo que Deus disse, isso cumprirá, se cumprirá. Também a igreja estará sem mancha e sem ruga, lavada no sangue do Cordeiro, santificada na palavra de Deus, selada com o Espírito Santo, para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, preparada. E nós cremos que não está no nosso querer e no nosso caminhar, mas na misericórdia de Deus. Nós não somos melhores que todos os outros, nós somos justamente assim seres humanos como todos os outros.
Mas vamos falar mais uma vez. Os verdadeiros crentes são pessoas aos quais Deus, através da sua palavra, pode falar e a eles lhes deu a promessa. E se agora, com um espírito humilde e coração partido, dizemos que todos os irmãos que proferem próprias doutrinas, falsas doutrinas, e que enganam o povo, e em todos os lugares há as diferentes falsas doutrinas. Vamos falar mais uma vez. A noiva do Cordeiro não é uma mistura. E a noiva do Cordeiro aceita aquilo, o que o nosso Senhor disse. Leva muito a sério isso, muito a sério. Atentai para que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome, e uma coisa e a outra proclamarão. Que todos os irmãos em todos os povos e línguas possam voltar a Deus, a palavra, e isto podemos todas as vezes dizer novamente: Deus, Ele não terá pessoas que seguiram erros e estão errados no arrebatamento, porque está escrito: e a sua noiva se preparou, e ela foi dada se vestir em branco reluzente, linho branco reluzente, e esta é a justiça dos santos. Irmãos e irmãs, eu não sou uma pessoa que sabe como que se ri, e também sorrir não é fácil para mim, mas se eu penso na poderosa vivência do arrebatamento e a incontável multidão, jovem, todos vestidos de branco, e de fato assim que um brilho em todas as vestes, um brilho de cada veste havia, e sequer uma veste, todos que foram passados, todos que passavam, puro, 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 sequer uma única mancha, sem mancha e sem ruga, nós apareceremos diante do Senhor. Mas quando e como? Somente se nós permanecermos na sua palavra, permanecermos na sua vontade, não aceitarmos doutrinas estranhas, das quais Paulo já naquela época já alertou. E então, especialmente em 2 Timóteo, no capítulo 4, pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo. Exorte, corrija, convença e entre pela verdade, porque virá um tempo onde será abandonada a sã doutrina, ou será tomado como insuportável. Amados irmãos e irmãs, isso nós vivenciamos agora. De um lado, a multidão chamada para fora, que desde antes da fundação do mundo foi eleita, que aceitou e recebeu as promessas de Deus na fé, e nós podemos lá diferenciar entre Mateus 24, 45 até 47, e então versículo 48 e até 51.
Sempre quando um verdadeiro servo de Deus vem, também vem alguém atrás que então profere outras coisas, ou tem que dizer outras coisas. Assim foi sempre e assim é no tempo de hoje. Eu desejo levantar a Bíblia diante do Todo-Poderoso Deus e mais uma vez enfatizar que esses versículos não são capítulos, mas de acordo com Mateus 24, versículo 45 até 47, isto é, assim diz o Senhor, e mais uma vez, assim diz o Senhor, assim eu com estes ouvidos eu ouvi, e de fato é a minha tarefa dada por Deus como portador da mensagem divina, pregar a pura e santa palavra de Deus. E todos os falsos doutrinários, quero perguntar, quem trouxe a mensagem para a Europa? Quem para a África? Quem para a Ásia? Quem para Moscou? Quem para Pequim? Quem para o Cairo? Quem para Damasco? Quem carregou a mensagem? Digam-me, telefone, onde vocês estão? Onde vocês estão? Sim, isso tem que ser dito uma vez. Deus de fato concedeu graça e abriu as portas até em Abu Dhabi, em todos os países islâmicos, no Paquistão, em toda a Índia, em todos os lugares, até Coreia e onde quer que seja, Indonésia. Quem proclamou a mensagem divina? Quem? Você? Telefone, diga-me. Quando você recebeu um chamado? Quando você recebeu um envio? Quando recebeu uma missão? Pessoas foram enganadas e com referência ao irmão Branham, e isto dói. Eu digo também, mais uma vez, quando o irmão Branham me disse, o alimento que você deve armazenar é a palavra prometida para esse tempo, porque Deus enviará uma fome, de acordo com Amós 18:8, para ouvir as suas palavras, e então armazene o alimento. Amados irmãos e irmãs, isto eu digo não por minha causa, isto eu digo para que o povo de Deus nesse tempo saiba que com a partida do irmão Branham, Deus não parou e não foi para casa e não chamou para casa, mas sim que desde esse tempo a pura mensagem divina, a santa e eternamente válida, o evangelho eternamente válido foi proclamado a todos os povos. E se agora pensamos quantas estações aceitam e passam adiante e todos estão conectados e ouvem, podem ouvir juntamente, não somente 4.000 aqui, tantos lá, de aqui, mas em todos os lugares há conexões sobre os diversos canais para ouvirem a santa palavra de Deus. No fim, deixe-me ainda dizer, nós não sabemos quanto tempo esse estado será. Nós partimos do princípio que teremos reuniões, mas como eu ontem já enfatizei, nós estamos à disposição. Telefonem, se há aflição, nós estamos aí para oração, nós estamos aí para fazer o que tem que ser feito, seja batismo, seja bênção de crianças, seja casamento, nós estamos à disposição para fazer tudo o que se refere à igreja e nós temos que fazer. E que Deus, o Senhor, possa
abençoar todos os povos, especialmente todos os irmãos. E pensem agora, amados irmãos, que vocês que não proclamam doutrinas falsas, pensem nisso. Tão certo quanto Deus determinou um para armazenar o alimento e um determinou para repartir, passar adiante o alimento, tão certamente está escrito que o alimento será dado a todos os cobreiros, todos que têm o ministério dado por Deus, proclamam a mesma palavra, participam o mesmo alimento espiritual, distribuem, assim como o Senhor ordenou. E se o Senhor com isto termina e diz, eu o colocarei sobre todos os bens, nenhum único campo foi excluído. Tudo o que pertence ao plano de salvação de Deus, tudo é incluído, foi proclamado e todo mundo pode ouvir. E eu digo mais uma vez, que Deus possa, a todos que foram enganados, conceder graça, que tão rápido quanto possível retornem. Se ainda for possível, retornem. E deem a glória ao Senhor e respeitem aquilo, o que Ele disse para esse período, Ele determinou e prometeu. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a glória, que também hoje todos os tradutores em todas as línguas sejam abençoados e todos que ouvirão sejam abençoados no nome do Senhor. Se eu hoje não mencionei todos com o nome, seja irmão Baumgartner da Suíça, irmão Müller do Mar Oriental, irmão Nyag de Nairobi, irmão Cécio de Pretória, irmão Mwamba da Austrália. Se eu não mencionar todos os nomes, irmão Joseph de Kinshasa, e eu não esquecerei, irmão Tati, mencioná-lo. Deus o abençoou e o colocou para a bênção, e para isso pôde utilizá-lo para que todo mundo possa ser equipado, para que todos possam ouvir juntamente. Eu creio que na última vez já mencionei 812 aparelhos foram comprados para que todos os irmãos em toda a África, na Ásia, em todos os lugares, pudessem ser ajudados, para que estejam conectados, para que possam ouvir. Irmão Tati está aqui hoje e pode testificar. Ao nosso Deus seja a glória também para isso, que a última mensagem não mais com os pés precisa ser levada e em aviões aqui e lá seja trazida, mas que através da transmissão sobre toda a terra pode ser ouvida e crida. Que todos que hoje ouviram de coração possam aceitar e receber, como Abraão, como está escrito, após Abraão ter recebido a promessa, Deus veio com um juramento. Após a você e a mim a promessa ter sido dada, imaginem quando o Senhor, se o Senhor até em Mateus 24 ainda diretamente, pessoalmente mencionou, eu sequer teria sabido, eu jamais poderia ter sabido. Para mim, Mateus 24
eram guerras e rumores de guerra, aflições, todo tipo. Eu jamais pensei sobre esses versículos, falei sobre isso, mas como já mencionado anteriormente, estão antes de Mateus 25. E em Mateus 25, veja, eis que o noivo vem. E as que estavam prontas entraram com ele para as bodas. Que também esta pregação possa servir, que em temor diante de Deus possamos aceitar e vivenciar a nossa preparação e de uma vez por todas crer que Deus, através da sua palavra, falou pessoalmente conosco e nos deu a promessa, sim, até a última promessa: eu irei preparar a morada e voltarei para vos levar comigo. Vocês todos podem confirmar com juramento: ele retornará e ele nos levará para o lar. E o retorno do Senhor será realidade divina. Não uma doutrina, mas realidade divina. Nós que vivemos e até a vinda do Senhor restarmos, nós seremos transformados e juntos nós seremos levados para a glória. Encontraremos o nosso Senhor nos ares e iremos junto com Ele para as bodas do Cordeiro. Que todos que proclamam essa última falsa doutrina, que em 63 aconteceu o casamento, que eles de uma vez por todos arrependam-se e em saco em cinzas se arrependam, chorem e lamentem e se peçam desculpa ao povo de Deus e voltem a Deus e a sua palavra. Deus abençoe a todos e esteja com todos nós. Amém. Nós nos levantamos para a oração. Senhor, Todo-Poderoso Deus, de coração nós te agradecemos por tua santa e preciosa palavra. Tu a cada um falaste pessoalmente, cada palavra em cada um foi direcionada pessoalmente a cada um. E nós te agradecemos que podemos crer a Ti. Tu nos revelaste a Tua palavra e a Tua vontade. Os nossos olhos e corações Tu abriste e a nossa compreensão para que nós pudéssemos ver a Escritura no seu cumprimento. Amado Senhor, lembra-te do sangue que Tu na cruz, no Gólgota, derramaste. Amado Senhor, se para os enganados, se entre os enganados onde há pessoas ainda que pertencem a Ti, que são Tua propriedade, chama-os de volta, traga-os de volta. Ó Senhor, ainda é tempo da graça. Sim, abençoe mundialmente, acima de pedido e acima de compreensão. E que todos possam chegar à unidade da fé e do conhecimento, que em amor nós estejamos envoltos na graça e na obediência envoltos, que todos possamos ser um coração e uma alma, para que Tu possas fazer a conclusão. E eu peço a Ti, amado Senhor, de acordo com a Tua santa e preciosa palavra, Tu mesmo desse a promessa de todos os povos e línguas e tribos de chamar para fora. Tu o fizeste. Preocupa-te agora, amado Senhor, que a última mensagem
cristalina possa ser proclamada como eternamente válido Evangelho e que a palavra revelada de Deus como alimento espiritual seja colocado na mesa do Senhor, para que todos que pertencem ao povo de Deus possam tomar alimento para si. Amado Senhor, Tu mesmo dissestes: o meu alimento é que eu faça a vontade daquele que me enviou. Meu Deus, meu alimento é que eu cumpra a missão como portador da Tua palavra que Tu me deste, para que a Tua vontade dentro do Teu povo, mundialmente, pela graça, aconteça em o santo nome de Jesus. A Tua vontade foi de enviar o Teu servo e profeta, de revelar a Tua palavra e nos anunciar a Tua vontade. E nós te agradecemos que Tu concedesses a continuação e o aperfeiçoamento darás pela graça. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, ao único Deus, ao verdadeiro Deus, nós falamos obrigado também por João 17, versículo 2. Nisto mas está a vida eterna, que reconheçam a Ti o único verdadeiro Deus e aquele a quem Tu enviaste, Jesus Cristo. Amado Senhor, abençoe acima de pedido e compreensão, conceda temor diante da Tua palavra, liga-nos contigo através da fé e através do Espírito. Debaixo da cobertura do sangue, ainda está escrito: se eu ver o sangue, assim passarei ao largo de vós, vos poupando. Amado Senhor, se ainda há graça para os falsos doutrinários que dizem que o sangue não está mais sobre o trono da graça. Ó meu Deus, onde irão? Quem são? Ó Deus, é incompreensível como Satanás mentiu, enganou e desviou. E nós agradecemos a Ti mais uma vez pela exortação: atentai para que ninguém vos engane. Eu te agradeço, amado Senhor, eu te agradeço de todo o coração. A Tua palavra é a luz diante de nossos pés e nós te agradecemos de coração por isso. Abençoe todos que são Tua propriedade, chama os últimos para acrescentá-los e consumes a Tua obra e envia as chuvas primeiras e as tardias, a plena restauração em toda a brevidade, pela graça. Conceda, nós esperamos isso porque Tu nos prometeste que seria assim. Tu não tens que jurar novamente, amado Senhor, nós cremos cada palavra e isso acontecerá. Uma dupla medida estará aí e o Teu povo receberá a plenitude, vivenciará pela graça e a plena preparação e consumação na Tua santa presença. Amado Senhor, que todos possam levar consigo aquilo que nós ouvimos hoje. Abençoe todos os irmãos servidores, abençoe todos os tradutores, abençoe todos que ouvem em todas as línguas. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado por tudo. No santo nome de Jesus. Amém. Amém.
eternamente